Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio dos programas Papos Improváveis. Conversas descontraídas, perguntas meio malucas e respostas mais divertidas ainda. Sempre com pessoas da área de marketing, comunicação e cultura em geral. Hoje eu recebo aqui um velho amigo, grande e conhecido jornalista, Adonis Alonso. Olá, Adonis. Fala, Marião, tudo bem? Meu querido Adonis, você nasceu no Ipiranga, ali do ladinho da República da Moca, onde eu nasci, e tanto eu como você tomamos muitas caneladas pelas quadras e campos dos nossos bairros. Hoje você é um dos jornalistas mais conceituados do segmento de publicidade, cobre a nossa atividade há muitos anos e faz coberturas do Festival de Cannes há muito tempo. Eu ouvi falar de um jogo entre os jornalistas brasileiros e os russos nas areias de Cannes, do lado do Palais, ali onde ocorre o festival. A minha pergunta é a seguinte: onde você apanhou mais? Nos campinhos do Ipiranga ou no jogo enfrentando os russos? Bom, sem dúvida apanhei mais na várzea, né? Acho que em Cannes eu bati mais. É o seguinte, foi o primeiro ano que os russos apareceram lá no Festival de Cannes e, ao contrário do que a gente imaginava, eles são muito divertidos. E fizemos amizade, marcamos um jogo contra num fim de tarde lá na praia ao lado do Palais, com torcida e tudo, cara. E aí o jogo estava rolando, tinha um russo meio folgado, ele até jogava bem, cara. Ele vinha pela lateral sempre comendo um, comendo dois, comendo três. Uma hora eu falei, bom, chegou a minha vez, né? Cara, eu dei um carrinho no russo, que eu peguei a bola, levantei ele e um monte de areia. O cara foi parar quase na crossete. Aí ele pôs as duas mãos na cabeça e gritava, killer, killer, killer. Era a única palavra em inglês que ele sabia falar, provavelmente. Se defendeu bem. Acho que sim. Falando sério, Adonis, você é um grande jornalista, muito conhecido de todos nós na área de marketing e comunicação, mas você começou como repórter policial na sua carreira. E aí depois mudou para o mercado de publicidade. Eu imagino que você pensou, bom, depois de ver tanta tragédia, tanta coisa pesada na área policial, nada mais me assusta. Mas eu acho que você se enganou quando foi para a propaganda. Fala a verdade, como é que foi essa transição e como é que ela aconteceu? Essa transição foi um convite do Rossini, na época ele era editor do próprio Marque, né? E pelas mãos dele e do Armando Ferrentini, eu fiz primeiro um freela para eles, fui entrevistar o Duda Mendonça em Salvador, na época que ele ainda fazia sucesso com o Gelol, aquele primeiro filme do futebol do Gelol, né? Mas, não, cara, eu acho que a propaganda foi muito melhor do que a reportagem policial. Eu acabei trocando visitas a delegacias e necrotérios por festa, por festivais, então a troca foi muito vantajosa, cara. E o que te trouxe para o jornalismo? Quando que você decidiu ser jornalista, Adonis? Cara, eu decidi ser jornalista acho que com 10, 11 anos de idade no máximo. Tinha um senhor lá no meu bairro, no Ipiranga, que era tipo um faz-tudo, né? Ele fazia serviço de eletricista, encanador, pedreiro, pintor, e sempre ele estava fazendo alguma coisa na minha casa e chegava de manhã cedinho com notícias populares embaixo do braço. Eu já gostava de ler, eu roubava notícias populares dele, me divertia muito com aquelas manchetes que eu achava muito criativas, tipo, matou amigo do peito pelas costas, sabe? Aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer, cara. É verdade. O Notícias Populares era histórico, era uma aula de títulos para os redatores todos. Eu me diverti muito e atendi a conta também uma época. Que bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você agora. O nosso programa chama Papos Improváveis, então eu vou pedir para você me contar uma história improvável que você me comentou uma vez sobre uma viagem de navio com um monte de gente do mercado, se não me engano, uma viagem produzida ou levada, ou patrocinada pelo SBT. Como é que foi essa história? Não entendi. O SBT, ele, numa época, ele fazia vários encontros com o mercado publicitário sempre no final do ano. E num desses anos ele fez lá alugou um navio da linha C, um Eugênio C, Filipe C, Giovanni C, sei lá, um daqueles Cs, né?
e tinha lá umas 300 pessoas convidadas, e a gente foi fazer um cruzeiro aqui na costa pelo Brasil. Numa noite, cara, num pavimento que eu estava de um lado, do outro lado aconteceu um vazamento. E era um vazamento que, no fim, se revelou um vazamento normal de cano d'água, não era nenhuma tragédia. Só que é o seguinte, o Paulo Giovanni, grande Paulo Giovanni, ele acordou no meio da noite com um burburinho no corredor, desceu da cama e enfiou o pé na água até canela, cara. Aí ele se apavorou, né? Se apavorou, começou a gritar, vamos afundar. Pegou 2 coletes salva-vida, deu um para a mulher, pegou a mulher pelo braço, saiu correndo pelo corredor para subir para o convés, porque ele achava que o navio estava afundando. Só que no meio do caminho, ele encontrou um cara bebaço, cara. O cara estava bebaço, tinha passado a noite no cassino, e o cara batia desesperadamente na porta, gritando para a mulher, Isaura, abre a porta, Isaura. E a mulher estava, né, pé da vida com o cara que tinha passado a madrugada fora, ela não abriu a porta. O cara fez o quê? Ele viu que não tinha remédio, ele sentou no chão do navio e começou a cantar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Assustou ainda mais o Giovanni, pô. O Giovanni, depois, no dia seguinte, dava muita risada dessa história, mas ele ficou bem apavorado, cara. Bom, eu ficaria também, pô. Até descobri que era um cano e não era o barco, pelo amor de Deus. É verdade. Ó, para quem não sabe, o Adonis é um grande amigo, um doce de pessoa, até entrar num campo de futebol. Teve uma vez que a gente jogou na agência que eu estava, acho que era Loduca, e brincamos entre Loduca e o Propaganda e Marketing. E o Adonis era jornalista do Propaganda e Marketing, eu acho que era editor-chefe, se não me engano. Bom, enfim, nós fomos jogar e o Adonis, uma hora, quis quebrar um cara que estava jogando do meu lado, que era o meu dupla, inclusive, diretor de arte, Carlos Marinho. Conta essa história, o que aconteceu no final, Adonis? O Marinho é um fanfarrão, cara. O Marinho é um fanfarrão. Na verdade, foi uma entradinha leve que eu dei, né? Ele foi parar no muro, gritando e rolando que nem o Neymar, né? Aí o Juste, nosso amigo Edson Juste, que era o juiz, deu falta e ele ficou todo feliz. Acontece que nesse lance aí, quem acabou levando a pior fui eu, né? Porque eu quebrei o braço, fiquei uns 40 dias teclando o computador com uma mão só, cara. Eu falava para o Marinho, Marinho, ainda bem que você quebrou o braço do Adonis, assim ele vai ficar um tempo sem falar mal da gente no jornal. É o único jeito. Você, Adonis, além de jornalista, você tem muitas atividades hoje. Conta para o pessoal quais são suas atividades hoje, o que você faz hoje? Bom, depois que eu deixei a propaganda, eu abri meu blog, né, que já tem 15 anos aí, e o blog é a minha vitrine, né, cara, e também mata a minha vontade de jornalismo. Mas eu faço a representação do FIAP aqui no Brasil, que é o Festival Ibero-Americano de Criatividade. Eu faço a coordenação dos filmes que participam do prêmio Melhor Comercial do Brasil, do SBT, junto com a equipe de marketing lá e com a Juste Comunicação. Faço a coordenação de conteúdo do Fórum de Marketing Empresarial do LEAD, também, que você já participou, né? Mas a propaganda brasileira, ela, a partir dos anos 90, né, ela se consolidou como uma das mais criativas do mundo, e isso dá muito conteúdo para a gente que faz esse jornalismo especializado, né? E você presenciou, né? Você acompanhou essa guinada da propaganda brasileira para esse patamar internacional. O que você acha? Como é que nós estamos hoje? O que você prevê? Porque agora, depois da pandemia, as coisas voltaram ao normal já. O que você acha? Como é que nós estamos andando na propaganda brasileira? Cara, o Brasil, acho que ele começou a evoluir bastante na propaganda no final dos anos 80, que eu não acompanhei, mas a partir do início dos anos 90, quando o Brasil começou a ganhar muito prêmio em Cannes e começou a ser notado pela comunidade internacional. Aí o Brasil já não era mais uma diversão para eles, era um competidor forte, né? E isso se traduziu em prêmios de agência do ano para o DM9, para o MAP. E a nova geração dessa propaganda vem acompanhando essa criatividade e aplicando nos novos meios, né? que são os caminhos agora para as marcas chegarem ao consumidor.
Então, eu acho que como essa geração já nasceu jogando videogame no celular, eles entendem muito da propaganda digital e o Brasil continua ali no tópico. Sendo, para mim, o Brasil é um dos 3 países mais criativos do mundo. E para quem não sabe, achando que é só festival de prêmios, bom, primeiro que alguns festivais são referências no mundo todo de tecnologia, descobrimentos de novos formatos e tal. Mas o mais importante, com esse sucesso, o Brasil acabou virando celeiro de profissionais que foram para fora trabalhar e também virou centros de desenvolvimento de campanhas globais. Então, o fato de se tornar um país reconhecidamente criativo em festivais trouxe negócios para o país. Né? Vamos deixar isso claro, para não ficar parecendo que é só um bando de gente se divertindo na praia, né, Adonis? Adonis, você já entrevistou muita gente, né, nessas décadas de jornalismo. Como o nosso papo é sobre o improvável, me diga uma situação improvável, uma saia justa que você teve em alguma dessas entrevistas e como é que você saiu dela? Se é que saiu, né? A saia mais justa que eu enfrentei, na verdade, foi no meu primeiro plantão como repórter da editoria de cidades, né, do Diário da Noite. Eu era estagiário ainda, fui contratado como estagiário, estava na faculdade ainda, e de repente eu cheguei no primeiro plantão que eu fazia no jornal, cheguei e o editor de variedades me chamou e falou assim: garoto, você que está de plantão aí? Eu falei: sou. É o seguinte, cara, ó, pega o fotógrafo aí e vai para um galpão ali no Bom Retiro, que o Pelé está gravando um comercial. Como é fim de semana, a gente precisa produzir conteúdo, eu quero que você me traga uma página de matéria com o Pelé. Falei: cara, tô lascado, né, cara? Como é que um moleque desse vai chegar a conseguir fazer uma página com o Pelé? Bom, eu fui lá pro local, esperei o diretor dar o primeiro break na gravação, para um descanso, e na cara dura, postei perto dele e falei: seu Pelé, muito respeito, é o seguinte, olha, eu estou começando agora, eu estou fazendo o meu primeiro estágio em jornal, e se eu não levar uma página de entrevista com o senhor, eu estou na rua. Cara, o Pelé olhou para mim com aquela cara de pena, chamou o empresário dele e falou assim: vamos para o camarim, tranca a porta, só abre daqui meia hora. Eu falei: porra, meia hora? Dá para fazer 2 páginas, não uma, né? E foi assim que eu consegui sair dessa saia justa. E, bom, eu que já era fã do Pelé, daí por diante, então, né? Não tinha outro jeito. Na verdade, você usou a franqueza, né? Nessas horas, a sinceridade pode ajudar muito nisso. Pois é. Bom, todos os amigos aqui passam por isso, tá? Eu aviso que a gente sempre quer fazer uma sacanagemzinha, porque o que adianta ser amigo e não poder sacanear, né? Então, a gente tem um teste que a gente costuma fazer com os amigos, um teste bastante improvável. Então, é o seguinte, Adonis, para encerrar, situação é a seguinte: você morreu e foi para o céu. Jornalista ir para o céu já é meio complicado, já é meio improvável, mas tudo bem. Muito. Você morreu e foi para o céu. Chegou lá, tem 3 portas. Você vai ter que escolher entre uma dessas portas, tá? Na primeira porta está escrito aqui: céu só para agente de trânsito. Aquele cara que fica multando a gente na esquina. A segunda porta diz: céu só para publicitário argentino. E a terceira porta: céu só para palmeirense fanático. Qual das 3 portas você escolhe para passar o resto da eternidade? Bom, já vou dizer que a primeira que eu não entraria era de agente de trânsito. Porque esses caras, começa pela cor, né? O cara não é azulzinho, não é rosinha, verdinho. O cara já é marrom, né? Já é agressivo. E ele, quando não está com aquela mãozinha, né? Mandando você passar no semáforo quebrado, ele está na espreita para te ferrar, para te multar, né? Então essa eu não entraria. A terceira, de palmeirense, também não dá, né, cara? Porra, corintiano entrar em céu de palmeirense ia ser um inferno, né? Ia ser o céu, ia ser um inferno. Então, acho que eu ficaria com a porta do publicitário argentino, porque, apesar dos hermanos serem um tanto quanto audaciosos, né, com relação ao Brasil, na verdade, eles são muito criativos. Eu admiro muito a propaganda argentina, muito o cinema argentino, e tenho muitos amigos lá, vários amigos que eu fiz com mais de 20 e tantos anos cobrindo o FIAP, o Elorro, já fui assistir jogo de futebol do Corinthians com eles. Então, é essa aí, eu vou nessa aí. Eu também iria, viu? Porque eu tenho muito amigo argentino, a gente brinca, sacaneia.
mas é um povo muito divertido, cara, muito divertido. É impossível você não jantar com algum deles e não dar gargalhadas com eles. Eu adoro isso. Verdade. Meu querido Adonis, nem doeu, foi rápido. Muito obrigado e fale tchau para as pessoas. Aí eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, a legenda do blog do Adonis, para vocês acompanharem as notícias que ele solta em primeira mão ali. Muito obrigado, Adonis. Fale tchau. Bom, Marião, obrigado você pelo convite, teu pessoal aí muito simpático. E como dizia Vicente Mateus, né, quem sai na chuva para se queimar. Então, vamos lá, né, a gente encara isso. Boa, valeu, Adonis. Um abraço. Tchau. Valeu, obrigado, Mário.